Eu vou ler aqui com os irmãos no livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, o capítulo 10, a partir do versículo 35. O que eu hoje estou trazendo para a igreja não foi algo que eu preparei para pregar, mas foi algo que falou comigo. E espero que venha falar com a igreja. Amém? Porque o pior tipo de pregação é aquela que você está preocupado em que você vai falar para a igreja. Você tem que falar aquilo ao qual Deus está falando com você, ou o qual Deus quer falar para a igreja, né? Essa é a melhor pregação que pode haver. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Depois de feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Irmãos, a vontade de Deus é que nós possamos obedecê-lo. Não é verdade? Assim que Deus colocou os nossos pais, Adão e Eva, é até engraçado, irmãos, que eu tenho que ensinar minha filha a Bíblia. Aí eu falo, Deus fez um jardim, e lá nesse jardim Deus colocou Adão e Eva. Qual é o nome do homem? Ela não lembra. Nunca. Ela esquece sempre. Dá até raiva. Mas Deus colocou Adão e Eva lá no paraíso. E Deus deu um único mandamento: não toqueis na árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não comereis do seu fruto. Ou seja, Deus pediu, olha, estou dando para vocês, a palavra Éden quer dizer jardim das delícias. Ó, um lugar de delícias. Ó, aqui tem jaca. Eu tenho que acertar as frutas, porque algumas frutas vieram depois. A mexerica não tinha no Éden, não tinha melancia do Éden. Talvez tinha melão, tinha banana, tinha coco. Não tinha laranja no Éden também não. A laranja veio do limão. Então, mas tinha vários tipos de frutas no Éden. Mas Deus falou assim, olha, estou colocando vocês aqui, mas eu só peço que vocês me obedeçam. Aleluia, Deus. Cuide desse jardim e não comeis daquele fruto. Ou seja, Deus sempre pediu aos seus filhos a obediência. Ele nunca exigiu. Nunca exigiu. Porque Deus sempre nos fez para que pudéssemos amar de uma forma verdadeira. Um dia eu preguei aqui na igreja um estudo falando sobre se Deus é bom porque do mal. Que Deus não é como aquelas pessoas que ficam nas ruas colocando, faz amarração com o amor, traga o seu amor de volta. O que isso quer dizer? O sujeito, a sujeita dá uma oferenda para um espírito, para uma entidade, e aquela entidade vai obrigar o sujeito que às vezes está casado, a mulher talvez que está comprometida, a deixar a sua família para ficar com outra pessoa. Ou talvez nem está comprometida, nem está pensando em casar, namorar, coisa assim, mas o espírito, a entidade, obriga aquela pessoa a amar o outro. Deus não é assim. Deus não obriga ninguém a amar Ele. Não. Ele te dá liberdade se você o quer amar ou não quer amar. Se você quer obedecer ou não quer obedecer. Mas é melhor obedecer, né, irmãos? A Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Sempre é melhor obedecer. A obediência sempre trouxe bênçãos. Sempre trouxe bênçãos. Lá na lei de Moisés era claro, olha, se vocês obedecerem, vocês vão receber o melhor da terra, vocês vão ter muitas crias, vocês vão perseguir os seus inimigos, mas se desobedecer, aí espera, vai ter abortos, vai ter guerras, vai ter fome, vai ter tudo que não presta. Então a obediência sempre está ligado a receber bênçãos. E nós hoje cremos no Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz, e nós o obedecemos, porque a palavra do Senhor diz que sem a paz e a santificação ninguém verá a Deus.
por isso nós obedecemos, porque nós sabemos que nós temos um avultado galardão diante de Deus, e que se fazer a vontade dele, nós adquiriremos a sua promessa. Então obediência é a chave do crente. Vou repetir aqui de novo. Quando as crianças têm que aprender a ler e escrever, elas têm que aprender o abecedário, não é verdade? Agora o crente tem que ser o obecedário, ele tem que saber obedecer. Não é nem abecedário, ele tem que saber obedecer, abrir o coração. Ao crer no Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que você tem que entender é abrir o seu coração para entender a palavra, para assim obedecer esta palavra. Mas aí vem o cerne da minha mensagem que eu quero deixar para os irmãos, ao qual falou comigo. Mas é fácil obedecer a Deus? É fácil fazer a vontade de Deus? Porque lendo a palavra do Senhor, nós iremos ter um conceito do que é Deus, em partes, né? Porque a Bíblia diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Há coisa que nós não podemos entender. Não tem jeito, irmãos. Da onde veio Deus? Quem tentou responder foi os Mormons. Mas é meio complicado. Ele diz que Deus tem várias esposas, tem várias mães espirituais, vários pais espirituais. Então, não sei de onde eles tiraram isso. Então não dá para explicar muito bem esse negócio de onde veio Deus. Não dá para saber. Por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou o homem sabendo que o homem ia pecar e muitos bilhões iriam para o inferno? Não sei. Seriam condenados? Não sei. E a Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, mas as ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Amém? E lendo a palavra de Deus, nós entendemos alguma coisa da parte de Deus. Nós sabemos que Deus é amor. Não é verdade? A Bíblia diz, porque Deus é amor. Nós lemos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz assim, que Deus é o Pai das misericórdias. A palavra do Senhor diz que o Senhor é longânimo e benigno, ou seja, Ele é bondoso, né? Ele é bondoso, Ele é compassivo. O Senhor Jesus Cristo diz assim, que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Porque só Deus é bom. Por que me chamar de bom? Porque não há um bom senão Deus. Deus é bom. Não é verdade? E outras coisas também, né? Deus não pode pecar. Está na Bíblia, é impossível que Deus peque, é impossível que Deus minta. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele fala se cumpre. Está na Bíblia, são coisas que nós sabemos de Deus, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é eterno, que Ele é puro. A Bíblia diz que Ele é tão puro de olhos que Ele não pode ver o mal. De tão puro de olhos que Ele é santo. A Bíblia diz várias vezes, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que os 24 anciãos e os 4 seres viventes ficam dia e de noite diante do trono de Deus e do Cordeiro, dizendo, santo, 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 aquele que é e aquele que és. São conceitos de Deus. Mas como obedecer quando esses conceitos são colocados à prova? Eu quero ler aqui com os irmãos em Jeremias, o capítulo 19, versículo 5. Eu vou aqui para me adiantar, diz assim: por que edificar os altos de Baal, para queimar os seus filhos em holocausto a Baal? O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. O que você entende aqui? Que o sacrifício humano é algo abominável aos olhos de Deus. Deus aceitou o sacrifício de bodes, tanto que a oferta de Abel, que era das suas ovelhas, Deus aceitou, não é verdade? De Caim não foi porque ele deu da primícia da terra, não. A Bíblia diz claramente, porque as obras de Abel eram boas e do seu irmão era má. Não nada a ver o tipo de oferta, mas era quem estava ofertando. Era o ofertante que importou e não a oferta. Amém?
Então o que acontece? Deus aceitava a oferta de pombinhos, de vacas, de bois, de bodes, de ovelhas. Amém, né? Está lá no Antigo Testamento, livro de Levítico, livro de Números, livro de Deuteronômio. Lá ensina como que é para fazer o sacrifício. E é assim, irmãos, eu acho que a gente não tem estômago para ver não, porque eles não dão pancada na cabeça não, eles cortam o pescoço do bicho. O judeu não come animal que dá pancada na cabeça, só come animal degolado. Então assim, ó, pega assim a faca, mata o bicho e joga lá no altar de holocausto e queima o bicho. Era assim que acontecia os holocaustos na época. Mas o sacrifício humano, Deus falou bem claro: eu nunca lhes ordenei e nem subiu no meu coração. É algo que nunca Deus nem pensou em fazer. Não precisa de sacrifícios humanos para que Deus venha ouvir o pedido de alguém. Para falar a verdade, nem o sacrifício dos animais era necessário para Deus ouvir alguém. Era apenas um símbolo que os inocentes estavam pagando pela vida dos culpados, apontando para Cristo, que foi imolado como um cordeiro mudo na mão dos seus tosqueadores, que não abriu a sua boca, mas ele foi levado e sobre si levou nossos pecados. O Cordeiro de Deus, Jesus, morreu na cruz pelos nossos pecados, assim como os cordeiros, as ovelhas, as vacas, os bodes morriam pelos pecados dos outros. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas sangue humano, não. Deus nunca exigiu a morte de sangue humano, nunca. Aí você vai lá na Bíblia, livro de Gênesis, o capítulo 22. E disse Abraão, eis-me aqui, pega o seu único filho, ao qual tu amas, e leva para o lugar ao qual te mostrarei, e lá sacrifica em holocausto para mim. Opa! Nunca, desde a fundação do mundo, se ouviu dizer que Deus pediu para matar um ser humano. Deus não pediu isso para Abel. Deus não pediu isso para Enoque. Deus não pediu isso para Sete. Nem mesmo para Noé. Não pediu isso para toda aquela linhagem de pessoas que estavam íntegras e servindo a Deus antes de Abraão. Nem para Sem. Para ninguém, nenhum deles. Deus nunca pediu holocaustos de seres humanos. Agora Deus tinha dito uma promessa que em Isaac seria conhecido o nome de Deus. Que Isaac estava a promessa de Deus para abençoar todas as famílias da terra. E esse Deus está pedindo para matar ao meu filho. O outro eu mandei embora, porque ele pediu para eu mandar embora. Deus falou assim: não te pese o coração por causa do moço, ouve e sai em tudo que ela disser. E Abraão pegou um pedacinho de pão, um pouquinho de água, mandou embora Agar e mandou embora Ismael, e andaram errante pelo deserto. Se não fosse a misericórdia de Deus, Agar e Ismael morreriam no deserto. E agora ele estava sem o filho dele, e o que ele tinha, o que ele amava, o filho da sua velhice, o filho ao qual passaria o nome dele. Esse Deus tão bom, tão misericordioso, tão amoroso, cumpridor de suas promessas, mata o seu filho para mim. Porque, irmãos, era o costume da época. Muitas pessoas, querendo honrar os seus deuses, eles matavam seus filhos. Era normal. É algo hoje que a gente não compreende. Eu sei que algumas pessoas até hoje fazem isso. Tem gente que não registra os seus filhos, porque eles matam os filhos dele e bebem o sangue dos filhos. Isso acontece até hoje. Pessoas que estão no satanismo, pessoas que estão no luciferianismo, eles fazem essas coisas. Eles não registram os filhos, tem filho no meio do mato, nem sabe que nasceu o filho. E quando aquela criança chega a uma certa idade, ele sacrifica a criança a Satanás para ter poder. Tem gente que faz isso. E na época também já tinha gente fazendo isso. E eles faziam para honrar os deuses deles, para honrar a Baal, para honrar a Asterate, para honrar esses deuses falsos que havia na época.
Aí Deus provou Abraão. Irmãos, como que é para obedecer a Deus quando parece que aquilo que nós sabemos quem é Deus é tão contraditório do aquilo que Ele está fazendo na sua vida? Porque às vezes parece que Deus é mal com você. Não é verdade? Parece que Deus está te castigando. Parece que Deus não está olhando as suas lágrimas. Parece que Deus não está contemplando o seu sofrimento. Parece que só você na terra foi assim contemplado para sofrer, para padecer. Mas você lê na Bíblia, mas a Bíblia diz que Deus é bom. A Bíblia diz que eu nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Por que eu estou passando por isso? Se a Bíblia diz que Deus tem poder de curar, tem os dons de cura. Não está no Salmo 103, não lembro qual que é o versículo, diz assim: é Ele que redime a tua alma e que te cura de todas as suas enfermidades. Está no Salmo 103. Aí você muitas vezes está enfermo e a cura não vem. Você perde o seu emprego. Você perde a sua saúde. Às vezes você perde aquilo que é mais precioso. Você não tem paz. Você fala: onde está Deus? Não é o Deus que eu aprendi da Bíblia. E nessas horas, a sua obediência para com Deus ela é provada. Você é capaz de obedecer ao Senhor, mesmo parecendo que Ele tem virado as costas para você, mesmo parecendo contraditório o que diz a palavra dEle e o que está acontecendo na sua vida. Você é capaz ainda de obedecer, de dobrar os joelhos e adorar o Senhor? Abraão obedeceu. E a resposta está no livro de Hebreus, ao qual diz assim, que ele falou: eu vou matar o meu filho porque Deus é poderoso de ressuscitá-lo das cinzas. Porque, como foi pregado, Ezequiel viu um vale de ossos ainda. Mas a fé de Abraão era tão grande, que ele sabia que das cinzas daquele holocausto Deus iria ressuscitar a Isaac. Ele falou: eu vou obedecer. Está contraditório, não estou entendendo. Porque Deus nunca pediu para matar ser humano, muito mais um menino desse. Mas eu tenho certeza que esse Deus que fez a minha senhora, a minha esposa na sua velhice ter uma criança, Ele vai ressuscitar a Isaac das cinzas. Das cinzas. É para obedecer até o fim, Deus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas você pode pensar: mas o que está acontecendo comigo? Parece que eu estou sendo desprezado por Deus. Eu estou igual Davi, igual Jesus. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas de mim? Mas eu digo: continue obedecendo, mesmo parecendo que Deus está sendo contraditório em sua vontade, porque em Deus não há contradição. É realmente uma prova da sua obediência. É a verdadeira fé. É a fé que realmente te coloca numa situação que te leva à obediência. Não adianta falar que você tem fé, e aquela fé de curar, de abrir as portas, a fé de acreditar em milagres, a fé de dar uma grande oferta e Deus multiplicar os seus rendimentos, dá 100, recebe 1000. Essa fé qualquer um pode ter, irmãos. Agora eu quero saber a fé que te leva à obediência. Quando você está sendo provado, quando você está passando pelo fogo, quando está tirando tudo que não presta da sua vida. Aí você vai provar que você realmente tem fé. Quando você continuar obedecendo a Deus, mesmo parecendo que está contraditório. Você leu a Bíblia, eu leio a Bíblia, nós ouvimos pregações, ouvimos testemunhos, ouvimos estudos bíblicos. Deus não pode ser mau.
Mas a Abraão, ele pediu o seu único filho. Eita, e agora? O que Abraão fez? Obedeceu. E a Bíblia diz assim, que Abraão é o pai daqueles que têm fé. Não é da carne e do sangue, não. Todo aquele que tem fé é filho de Abraão. Vamos seguir o exemplo do nosso pai. Nosso pai da fé, Abraão. O homem que obedeceu a Deus, mesmo quando parecia que estava tudo errado. Que parecia que não era o mesmo Deus. Não é o Deus que você aprendeu. E muitas vezes também, irmãos, tem um pouquinho de distorção daquilo que a gente espera de Deus. A gente presume algumas coisas que Deus nunca falou. Nós que entendemos errado. Nós que aprendemos errado. Mas tem momento realmente que parece que Deus está te abandonando mesmo. Tem momento realmente que parece que Deus quer te levar para a miséria. Tem momento realmente que parece que Deus quer te matar. Mas continue confiando, continue obedecendo, continue com a sua fé firme, porque ela tem um avultado galardão. Se você fizer a vontade de Deus, irá receber a promessa. Não tenha medo de obedecer. Não olhe para trás. Porque, irmãos, o que aconteceu? Os ímpios não via problema nenhum em matar os filhos deles. Não via. Lógico que Deus não quer que dê em sacrifício o filho. Não faça isso, em nome de Jesus, esquece isso. Mas que eu quero dizer uma coisa. O mundo não decepciona quem está no mundo. As pessoas não perdem emprego, não perdem familiares, as pessoas não perdem família. Mas por causa disso, ele deixa suas religiões, eles deixam suas superstições, eles deixam o mundo. Não, a grande maioria continua. Mesmo com todas as decepções, eles continuam no mundo. E por que quando nós nos decepcionamos, nós queremos sair da presença do Senhor? É porque os filhos das trevas são mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. Não podemos ser assim, irmãos. Porque se a nossa justiça não exceder em muito dos escribas e dos fariseus, não poderemos entrar no reino de Deus. Então, irmãos, não importa a circunstância contraditória, contra aquilo que você lê da palavra e que agora na sua vida está dando tudo errado. Continue obedecendo ao Senhor. E óbvio que o exemplo mais abundante sobre isso é a vida de Jó. A vida de Jó não é que Deus estava sendo contraditório, estava sendo incompreensível. Ele não compreendia o sofrimento dele. E às vezes também nós não compreendemos o nosso. Deus não pediu nada para ele, Deus não provou a fé dele assim, pedindo alguma coisa contraditória. Mas era algo assim incompreensível, ele não compreendia, ele não entendia. Então ele falou com os 3 amigos dele, depois apareceu um lá do nada, ele também conversou com aquele rapaz, e ninguém compreendia. Uns falaram, porque você pecou, é que você não ajudou o pobre, é que você pensou demais em dinheiro, é que você tinha Deus, mas tinha também as estrelas para você olhar, você era meio astrólogo. E já falou, não, eu não fiz nada disso, eu nunca adulterei, eu sempre ajudei os pobres, eu nunca olhei para o exército do céu, nunca fui astrólogo, vocês estão ficando loucos? Eu não compreendo o meu sofrimento. E às vezes nós não compreendemos também nosso sofrimento. Não compreendemos. Mas espere o socorro da parte do Senhor. Continue obedecendo. Não olhe para trás. É incompreensível para você o que você está passando, mas creia que há um Deus no céu que irá te abençoar. Fale como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por mim se levantará da terra. Fale como Jó. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Não estou compreendendo nada, mas ele é meu Redentor. Eu não estou compreendendo nada, ele vai me matar, mas nele ainda vou esperar. Como diz o hino, alma cansada, não desespere, espera em Deus, porque ele vem te socorrer. É incompreensível muitas vezes os caminhos do Senhor.
Você não sabe porque talvez algo que você comprou e depois você perdeu. Você não sabe porque um dia você estava com uma saúde de ferro e do nada começa a perder a saúde. Estava num bom emprego, tudo certo, perde o emprego. Muitas vezes estava tudo correndo bem na sua vida e acontece de uma tragédia familiar, uma perda, uma morte. Eu não sei. É incompreensível os caminhos do Senhor? É. Mas está na Bíblia: quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis os seus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Quem lhe foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para ele, para que ele viesse restituir? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas eternamente. Amém. Os caminhos do Senhor são insondáveis e os seus pensamentos são inescrutáveis. A sondagem, né, quando a pessoa está no alto mar, né, aí ele joga uma âncora, aí ele consegue saber aonde ele está, ele consegue entender qual a distância entre ele e a terra, né? Está no alto mar, ele joga a âncora, aí ele consegue saber. Não sei como ele sabe isso não, mas eles conseguem sondar onde eles estão, eles conseguem descobrir as coisas. E o inescrutável é aquilo que não aquilo que não se pode penetrar, né? Aquilo que não entra, não tem como entrar na mente de Deus, né? Mas creia, se você obedecer, o Senhor vai te honrar. Mesmo você não compreendendo o seu sofrimento, não compreendendo muitas vezes a sua aprovação, o Senhor, Ele vai honrar no momento certo. Continue obedecendo ao Senhor. Eu também queria ler com os irmãos aqui para terminar, em Mateus capítulo 20. O versículo 22 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe eles, João e Tiago: podemos. Disse-lhe ele para João e para Tiago: na verdade bebereis o meu cálice, mas a assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-los, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Eita. O cálice que o Senhor Jesus Cristo bebeu, que Ele pediu para que afastar, é que Ele passou pelo martírio, né? Ele morreu na cruz por nós. Aí vocês querem sentar à direita e à esquerda? Vocês estão preparados para passar pelo batismo que eu vou passar? Vocês estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, vocês vão querer ser humilhados e vocês vão querer passar pelos martírios só para um estar à direita e outro à esquerda no reino de Deus? Jesus falou assim: olha, vocês vão beber o meu cálice, mas eu nem garanto que vocês vão estar à direita ou à esquerda. Irmãos, você já parou para pensar? Vamos lá. Por isso que é muito complicado ter uma compreensão errada da palavra de Deus. Que a Bíblia diz assim: pensando nós isso, que o amor de Cristo nos constrange. Logo, se um morreu, todos morreram. Somos reputados como ovelhas para o matador. Você sabia que, como cristão, você tem que estar preparado para o martírio. Você tem que estar preparado para não negar a sua fé diante dos homens, mesmo que a espada esteja no seu pescoço, mesmo que a guilhotina esteja lá em cima e o seu pescoço embaixo, mesmo que o fuzil está apontado para você. Eu vou contar aqui um testemunho que eu ouvi. Não sei, não conheço, mas parece que é parente do hoje apóstolo Estevão Hernandes. Isso aconteceu. Quando os comunistas chegaram no poder em Cuba em 1959, não vou contar a história, não vou... dá vontade de contar, mas não vou contar. Eles começaram a perseguir os pastores e os padres. Isso foi em 59.
E um determinado pastor evangelista, que era o pastor Hernandes, que era parente do apóstolo Estevão Hernandes, foi preso com a sua mulher e seus 2 filhos. E colocaram primeiro os seus 2 filhos no paredão. E perguntaram para o pastor: Pastor Hernandes, você quer negar esse Jesus Cristo ou vai morrer os seus filhos? Ele olhou assim: não vou negar Jesus. 2 tiros de fuzil, aqueles assassinos malditos, dentro daquelas crianças. Depois colocaram a esposa dele. Aí falaram assim: olha, pastor Hernandes, você quer negar Jesus Cristo ou a sua mulher vai morrer? Aí ele olhou para a mulher dele. Ele não olhou para os filhos, mas para a mulher ele olhou. Aí ele olhou assim e falou assim: não, Jesus me perdoa, a minha mulher não dá. E ele estava muito longe, e a mulher não sabia o que ele estava falando, mas a mulher gritou: meu bem, não se preocupa, hoje eu vou morrer, mas depois você, mas nós iremos nos encontrar com Jesus no céu. Aí ele começou a cantar o hino: estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Mataram a mulher dele. Aí falaram: morreu a sua mulher e seus filhos, você vai negar esse Jesus? Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Pum, toma na cabeça. Mas está lá no céu. Um cristão tem que obedecer a Deus até em face da morte. Mas como? Como isso? Como pode Deus permitir que os seus filhos sejam mortos nas mãos dos seus carrascos? Quantos milhares, centenas de milhares de cristãos morreram sobre a mão daqueles que se diziam os vicários de Cristo, dos papas, dos monges beneditinos, que matavam colocavam nossos irmãos, julgavam nossos irmãos, e eles eram mortos nas fogueiras, eram mortos, apedrejados. Eu nem vou falar aqui. Eu li um dia o livro dos mártires. Não me esquecer isso. Era cada tipo de martírio, um pior do que o outro. Nossos irmãos que morrem até hoje nas mãos daqueles sanguinários comunistas da Coreia do Norte, nossos irmãos que morrem na mão daqueles fanáticos islâmicos, mas eles estão servindo a Cristo. E quem serve a Cristo não pode ter medo de ninguém, porque se Jesus morreu na cruz injustamente, nós temos que obedecer até o fim. Não importa, vai matar porque você é cristão, vai matar porque você não crê na minha religião, vai matar porque você serve um Deus diferente, vai matar porque você não lê a cartilha do partido. Não importa, continue obedecendo ao Senhor. A Bíblia diz assim que os apóstolos tomaram uma surra dos sacerdotes, mas eles saíram de lá, e segundo Lucas falou para Teófilo, que eles estavam alegres por serem dignos de padecerem por causa do nome de Jesus. Tomou uma surra, apanharam, vamos dar uma surra em vocês e para de falar de Jesus. Saiu de lá feliz. Assim como Jesus sofreu, eu também estou sofrendo. Eu sou um cristão verdadeiro, eu sou um pequeno Cristo. Porque se baterem em Jesus, agora estão batendo em mim. Se mataram Jesus, vão me matar também. Mas não importa, eu vou obedecer até o fim. Você fala, mas é justo uma pessoa ser cristã e Deus permitir que políticos, autoridades, religiosos matem os filhos dele? Justo não é. Não é justo. Tanto que a Bíblia diz em Apocalipse 6 que o sexto selo
João viu as almas que foram mortas por causa do testemunho de Jesus e elas clamavam: Senhor, Deus soberano, até quando não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a face da terra? Não é justo matar um servo de Deus. Não é justo. Mas o servo de Deus tem que entender que essa terra não é dele. Esse mundo jaz no maligno. E se o diabo um dia ele puder te matar, ele vai te matar. No dia que ele puder te prender, ele vai te prender. Mas ainda assim você vai obedecer ao Senhor. Desculpa, não estou te obrigando a obedecer ao Senhor. Tomara que você obedeça ao Senhor. Não quiser obedecer, problema seu, né? Ah, não dá. Quer saber esse negócio de morrer por causa de Jesus? Amém. A sua fé não foi igual daquela irmã que sabia que ia encontrar o marido e os filhos no céu. Mas eu espero que você tenha essa fé. Para terminar, vou contar um testemunho também. Lá no Peru tinha o Sendero Luminoso. Nos anos 80, anos 90. Era uma guerrilha comunista. Eles vendiam drogas, era terrível. E um dia eles chegaram num vilarejo e tinha uma igreja pentecostal igual a nossa. Talvez até a Assembleia de Deus. Aí chegou o guerrilheiro. Chegou com uma AK-47, 100 balas no pente, para matar meio mundo. A igreja pequenininha, tinha bala para todo mundo ali. Aí o guerrilheiro pediu para eles começarem a cantar os hinos. Canta hino aí, canta hino. Eles estavam cantando. Prega a palavra, pode pregar. E ele com a AK na mão, e os irmãos pregando. Aí falou assim: agora é o seguinte, quem é servo de Deus, vem pro paredão agora que eu vou matar. Vocês já cantaram, vocês já louvaram. Quem for servo de Deus, eu vou matar. Alguns foram pro paredão, o pastor e mais alguns irmãos. A maioria ficou sentada. Aí ele olhou assim e disse: quem ficou sentado vai morrer. Porque eu sou cristão. Vocês podem ir embora. Daqui a pouco vai chegar os guerrilheiros e vai matar cada um de vocês. Eu provei para saber quem era cristão e quem não era cristão. E todos que ficaram sentados morreram. E os que não negaram a Jesus foram embora para casa. Amém? Amém? Vale a pena servir esse Deus? Amém. Vale a pena obedecê-lo? Amém. Mesmo em face da morte? Porque eu digo, como Sadraque, Mesaque e Abednego: olha, rei, nós não vamos servir os seus deuses. Pode colocar a gente na fornalha. Se o Senhor quiser nos livrar, se o nosso Deus quiser nos livrar, amém. Mas os teus deuses nós não vamos adorar. O rei chegou, o rei escreveu uma lei dos medos e dos persas, dizendo que durante 30 dias ninguém poderia orar, nem adorar nenhum Deus a não ser Dário, rei dos persas e dos medos. O que Daniel fez? Abriu a janela e começava a clamar de volta em direção a Jerusalém. Que ele clamava mais ainda. Ah, Daniel, você pecou, você vai para a cova do leão. Não tem problema, o meu Deus, eu não vou desobedecer. O que aconteceu? Teve livramento. Tanto quanto Mesaque, Sadraque e Abednego, tanto quanto também a Daniel. Vale a pena obedecer a Deus. Se Deus não te livrar, saiba que você vai ouvir aquilo que aquele ladrão ouviu na cruz. Naquele dia, naquele momento, você estará no paraíso com Jesus. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Igual Estevão. Estevão não negou Jesus diante dos judeus. Eles começaram a apedrejar Estevão. Ele olhou para o céu. Ele viu o céu aberto. E viu Deus. E viu o Senhor Jesus Cristo à destra de Deus. Ele diz: eis que vejo os céus abertos e vejo o Senhor Jesus Cristo à destra de Deus Pai. Senhor Jesus, receba o meu espírito. Olha que bênção. É para poucos, né, irmãos? Mas que seja para nós. Que seja para você. Que mesmo em face da morte, prefira ser fiel. Ser fiel até a morte.
e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.